sobre o impacto dessa alta dos combustíveis na inflação e outros assuntos da economia, a gente recebe aqui mais uma vez nos visitando nos estúdios do Jornal da Manhã, o economista Jason Vieira. Tudo bem, Jason? Mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, no começo da semana a gente se falava, sobre como que esse repasse dos combustíveis podia já afetar o bolso do consumidor e, assim, o preço ainda está defasado. O que pode acontecer com o custo de vida? Será que isso interfere na política dos juros do Banco Central? O Banco Central vai ser mais reticente nas próximas reduções ou não? Eu acho que um ponto positivo em relação à perspectiva que o mercado estava alimentando até recentemente é parar um pouco de falar de cortes de 75 basis points, ou 0,75% a partir das próximas reuniões e voltar a falar de meio ponto. O impacto no IPCA agora para o próximo mês já foi calculado numa projeção média ali de 0,23%, nós mudamos para 0,36%, ou seja, só nessa mudança um impacto de 0,13% de um mês ao outro. Ou seja, esse impacto inflacionário faz com que o Banco Central mantenha o seu ritmo, porque ele, na verdade, está de olho no núcleo da inflação, que exclui exatamente transportes, entre eles combustíveis e alimentação. E neste núcleo inflacionário, a atenção está voltada a serviços, como o Fernando Guardado tem dito bastante. Ou seja, não é um dado de alta frequência, como o Banco Central cita muitas vezes, ou seja, olhar um mês, que o mês varia muito, mas sim olhar se há uma tendência de alívio dessas pressões e serviços para dar conforto ao Banco Central continuar o processo de afrouxamento monetário, que é o ciclo de corte de juros. Inclusive, apesar de nós termos esse reajuste para cima do diesel e da gasolina, né, Jason, que foi anunciado ontem, com validade a partir de hoje, me parece que quando a gente analisa num cenário mais longo, nos últimos meses, ainda há essa defasagem que o Tiago falou e os preços ainda estão em queda, digamos assim, quando a gente olha num cenário mais longo. Agora, e esse apagão de ontem, que aconteceu logo no começo da manhã e se prorrogou por 6 horas pelo menos, custou a voltar em cidades do Norte e Nordeste, tivemos impacto na Bolsa de Valores e em relação a essa preocupação, porque à medida que a economia vai crescendo, a indústria vai se fortalecendo, a demanda por energia, imagino que aumente. Nós temos, diante desse fato que aconteceu, condições de ter segurança de que o nosso sistema elétrico é seguro e não oferece riscos de desabastecimento? Bom, nós podemos dizer isso de maneira suprapartidária. O problema elétrico no Brasil, da energia no Brasil, é histórico e ainda não foi resolvido. Os apagões são constantes, sejam eles em grande ou pequena monta, e isso sempre que há uma sinalização de melhora da atividade econômica, nós sabemos que o sistema local ele não comporta. Há uma necessidade de investimentos muito grande. Nós já passamos por um momento em que nós tivemos as secas, agora no período do presidente Bolsonaro, em que não efetivamente ocorreu o apagão, mas efetivamente tivemos um peso muito grande do custo de energia elétrica por conta da utilização das termoelétricas naquele momento em que o petróleo estava numa alta muito forte. E isso pode voltar a acontecer, ou seja, se o sistema em si, só pela questão hidrelétrica, não conseguir resolver, ele acaba sendo passado para o sistema térmico e aí é muito mais caro. E nós estamos num processo de ascensão do petróleo já há algum tempo. Os países produtores já disseram que vão adiar o processo de corte, ou seja, vão continuar cortando a produção por mais um período para tentar segurar o preço. Há uma disputa internacional nessa questão do petróleo com a questão da elétrica e nós temos o exemplo aqui no Brasil. Nós não poderíamos, por exemplo, eletrificar a nossa rede de veículos, como se deseja tanto no mundo, até 2030, se nós não resolvermos primeiro o nosso problema elétrico. Ou seja, nós ainda dependemos do combustível fóssil. Ô, Jesus, a gente sabe que a economia muitas vezes depende de decisões políticas, né? Ao que tudo indica, a reunião de líderes no Congresso Nacional foi remarcada para a próxima segunda-feira e possivelmente o Congresso, a Câmara especificamente, pode aprovar o arcabouço fiscal na terça-feira. Se essa aprovação não for feita, quais são os prejuízos para as contas públicas do Brasil? Aí volta ao teto de gastos, como é que isso pode se dar? A situação ela fica um pouco mais difícil porque nós estamos próximos também da LDO. Ou seja, nós estamos próximos da montagem do orçamento. O governo precisa entregar o mais rápido possível e sem o arcabouço fiscal ele não tem a dimensão de gastos que ele pode efetivar para o próximo ano. Sem essa visualização de quanto ele pode gastar, ele vai sempre trabalhar
esperamos, obviamente, da maneira mais conservadora possível. E não só isso. Dentro da própria questão do arcabouço fiscal, vem a reforma tributária também no meio do caminho. Porque não é só um assunto, eles estão, de certa maneira, interligados. Porque a reforma tributária, ela daria, entre aspas, a sustentação em termos de arrecadação do governo, coisa que ele não tem agora na atual situação. E pior, neste cenário em que foi proposto pelo arcabouço fiscal, o governo, por exemplo, este ano provavelmente já não vai cumprir metas. No próximo ano, que seria uma meta de zeragem do déficit público, provavelmente ele não vai cumprir novamente, porque essas metas são muito ousadas e elas dependem de uma arrecadação muito elevada. Essa arrecadação, ela tem vários fatores que podem ajudar, um deles é o crescimento econômico. Vai haver um crescimento econômico, mas não o suficiente para que esse crescimento econômico consiga suprimir a demanda por gastos do governo. Por outro lado, aí vem da arrecadação, e aí a arrecadação viria por elevação de impostos. E aí o governo se choca com a reforma tributária, porque ele não pode agora simplesmente elevar impostos, sendo que existe uma reforma no meio do caminho. Ou seja, a situação não está fácil para o governo, mesmo que ele aprove o arcabouço fiscal na próxima semana. Agora, já que você citou a reforma tributária, Jason, há uma expectativa, apesar de que ainda há muita divergência em relação a essa questão, principalmente envolvendo deputados e senadores, quais são suas expectativas em relação a uma aprovação ainda agora no segundo semestre, pelo menos passando pela Casa Maior, pelo Senado? A gente sabe que, havendo mudanças, esse texto precisa voltar para a Câmara dos Deputados e aí tem a mesma questão que envolve o arcabouço fiscal. A Câmara precisa confirmar as mudanças do Senado e há embates em relação a essas revisões. O que você traz de projeção para a gente? Teremos em 2023 uma aprovação no Congresso fechada da reforma? É provável, mas o que aconteceu da Câmara até o Senado foi algo muito importante. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma entrevista com o senador Girão, dizendo exatamente que não há como aprovar aquela reforma que veio da Câmara. Ela veio com excesso de penduricalhos. Ela faz com que uma reforma que teria um imposto de valor agregado em torno de 20%, 22%, passasse para 27%, 28%. É muito alto, mesmo dentro dos padrões brasileiros, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas a média brasileira é 34%. Só que a média brasileira, 34%, oscila entre diversos setores. O que seria 28% seria para praticamente a cadeia produtiva toda, ou seja, para todo o país. O ideal, obviamente, sempre seria um imposto mais baixo, de fácil coleta. Essa discussão deve ocorrer no Senado, deve voltar à Câmara. A expectativa é de que pelo menos uma parte destes penduricalhos que deixam tão pesados, que na verdade não são penduricalhos, são exceções. Esta parte ela precisa ser retirada. Bom, nós conversamos mais uma vez aqui nessa edição do Jornal da Manhã com o economista Jason Vieira, falando sobre as projeções econômicas, esse novo aumento dos combustíveis. E você volta, claro, sempre na programação da Jovem Pan. Jason, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Até a próxima, bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Seguimos com mais